Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? A gente vai estar dando continuidade à nossa experiência sobre a infertilidade, sobre a fertilização in vitro. Bom, então, hoje nós vamos abordar a questão da infertilidade masculina, que foi o que aconteceu no nosso caso, tá? E aí a gente vai estar falando de uma forma geral, antes de entrar na nossa vivência. Uma forma mais ampla, abordando também alguns outros tópicos que não só o que houve com a gente. Bem você sabe que existem vários fatores de infertilidade, várias causas de infertilidade, né? Esses fatores podem ser femininos, podem ser masculino ou podem ser ambos, né? Pode ser tanto na mulher quanto no homem. Verdade. Tá? Entendeu? E o interessante o homem está procurando urologista, a mulher está procurando ginecologista, e eles estarem procurando fazer algum tipo de exame ali básico a princípio para poder ver como está reagindo. O homem é mais fácil, que é a questão do espermograma. Hoje, qualquer laboratório, mesmo sem o pedido médico, você consegue fazer pelo particular. Não é um exame caro. Eu fiz, acredito que em todo esse processo aí, desde quando nós pensamos em ter o nosso filho, por volta de uns 10 a 15 exames, tá? E aí as causas, né? Então no homem, como foi no nosso caso, a questão da varicocele, né? Que eu vou estar explicando um pouco sobre isso. E na mulher tem vários fatores, tá? No homem também tem vários fatores, mas o que aconteceu, acredito que seja o mais comum nos homens, é a questão da varicocele, tá? Na mulher tem N motivos, né? Questão das trompas, na baixa produção, né? Na baixa produção não, na baixa quantidade, né, de óvulo, porque a mulher já nasce com uma quantidade de óvulos e ela vai perdendo esses óvulos a partir do momento que ela vai envelhecendo, a cada período menstrual ela perde esses óvulos. E não são repostos, né? Eles não são produzidos, não continuam sendo produzidos durante a vida, tá? Ela já nasce com essa quantidade. Já o homem não. O homem, ele produz esses espermatozoides durante a vida dele, né? Então, ele não nasce com essa quantidade e vai perdendo. Ele tem a produção constante. A mulher não, né? Então, pode ter a baixa dessa produção, né? Dessa quantidade de óvulo. O homem pode ter alguma dificuldade na produção do espermatozoide, né? Então, ele pode não produzir um número satisfatório, tá? Ou pode produzir e eles morrerem também. Que é o caso da varicocele, tá? Então, o que é uma varicocele? É uma dilatação das veias no saco, no testículo, né? E aí, quando os espermatozoides eles saem, eles passam por ali, eles morrem. Pelo esse acúmulo de sangue, a temperatura fica alta e ele não suporta. E aí eles acabam morrendo. Então, assim, ele pode ter a maior produção. Ele produz um número muito bom. Só que eles morrem. Então, não adianta nada, porque não vai conseguir fertilizar, tá? Não vai conseguir ter esse encontro do óvulo e espermatozoide para produzir um embrião. Mas tudo isso aí também, a gente tem que pensar o seguinte. O casal, ele vem tentando há quanto tempo engravidar? A média é 12 meses para se procurar ajuda. Sim, 1 ano. Então, 1 ano você tentando de várias formas engravidar. Você já parou o anticoncepcional, não usa preservativo e aí não consegue, né? Durante 1 ano não tá conseguindo, não passou um susto, não teve, sei lá, uma tentativa e um aborto, nada disso. Não conseguiu engravidar. E aí já é considerado um problema, né? E aí já se pode investigar a causa, tá? Por que não tô engravidando? O problema tá comigo? O problema tá com ele? O problema tá com nós dois? Tá? E com isso nós fizemos a investigação e foi constatado, como nós já falamos no vídeo anterior, que eu já tinha um relato de problemas na minha infância para adolescência, que já tinha para saber mais ou menos o que era. Nós só fomos confirmar, na verdade. E aí vocês podem estar perguntando, mas qual profissional que eu vou estar procurando, tá? Como a gente falou no início, a mulher pode estar procurando o ginecologista dela, né, fazendo os exames, passando para ele essa dificuldade de estar engravidando, e o homem tá procurando também um urologista e tá passando pro urologista que tá 1 ano tentando e não consegue engravidar.
E aí pode-se fazer a busca, tá? Tem pessoas que tentam 1 ano, né? Pessoas, enfim, eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? Esse pensamento logo para um médico de reprodução humana. Até porque todo mundo tem na cabeça que há um método muito impossível. Algumas pessoas pensam dessa forma. Não é. E então, tipo assim, acaba procurando um ginecologista, um urologista, tá? Pode fazer esse caminho para pesquisar a causa. Encontrou a causa? Realmente é um fator de infertilidade? Não vai conseguir engravidar por meios próprios, sozinho, né? Então vamos procurar o médico de reprodução humana. Também não está errado se você procurar o médico de reprodução humana de cara, né? Não está errado. Está encurtando, você pode estar encurtando um processo, ou às vezes está indo até num profissional que não vai ser naquele momento tão importante. Por quê? Porque pode não ter uma infertilidade. Pode ser uma coisa que você vai tratar, entendeu? E aí logo depois você vai conseguir engravidar. Mas o médico de reprodução humana vai te falar, né, qual é o motivo, vai investigar. Então todos esses profissionais vão estar ajudando a buscar a causa, o diagnóstico. Tá? Entendeu? Então, gente, o que acontece? Quando nós fizemos todos os exames lá atrás, somos urologistas e tal, foi constatado que eu tinha varicocele. Fizemos a ultrassonografia testicular com Doppler, onde acusou a varicocele bilateral. Marcamos a cirurgia, tá? Com um médico de Campos Goytacazes. Nós depois vamos tentar marcar uma entrevista com ele, para ele poder estar falando sobre fatores de infertilidade masculina, tá? E dar uma ajuda sobre a varicocele, tá? Fizemos a cirurgia. Com a cirurgia, já na saída do centro cirúrgico, ele já passou para Raquel uma outra situação. Ele falou que as veias, né, que é a causa da varicocele, não estavam tão dilatadas assim. Então, a varicocele não era tão grave. Porém, ele tinha uma atrofia, né? Ele tem uma atrofia testicular bilateral. O que isso iria acarretar? Além dos espermatozoides dele morrerem quando passavam por essas veias, ela tinha uma baixa produção. Então, essa atrofia testicular fazia com que ele não produzisse os espermatozoides na quantidade ideal para que se consiga de uma forma natural engravidar. Tá? Então, ele falou, olha, acredito que vocês vão ter dificuldades, porque as veias dilatadas a gente já corrigiu, tá? Da varicocele bilateral a gente conseguiu corrigir, porém essa atrofia vai dificultar vocês conseguirem engravidar. E aí ele falou, se vocês, eu dou 3 meses para esperar para fazer o espermograma. Por que esses 3 meses? Porque se fizer antes, ainda vai estar pegando espermatozoides, como, vamos dizer assim, velhos, né? Ainda vai ser espermatozoides antigos. Então ele pediu esse tempo de 3 meses para se renovar, vamos botar assim, renovar a frota, entendeu? Mais ou menos da forma que você está produzindo hoje o espermatozoide que você vai expelir daqui a 3 meses. Basicamente dessa forma. Exatamente. Que seria. Então ele pediu pra gente esperar esses 3 meses para poder ter uma nova produção desses espermatozoides, ou seja, eles serem um pouco mais novos, para poder a gente ter certeza de que realmente a produção não iria ser eficaz, né? E assim a gente esperou esses 3 meses, mesmo sabendo que a gente já poderia procurar um médico de reprodução humana, tá? A gente esperou, que é tenso, tá? Vi também assisti vários vídeos de pessoas que depois da cirurgia conseguiram engravidar antes, né? Deu certo e tal, mas ele tinha um complicador, que era a atrofia, né? Então a gente esperou esses 3 meses até a gente procurar um médico de reprodução humana, né? Não é um período fácil, não o casal tem que estar muito bem articulado, tá? E depois a gente fala, no próximo vídeo, a gente vai tentar passar um pouco para vocês o quanto isso afeta a vida do casal.
E vamos falar também sobre a nossa primeira consulta, tá? Com um profissional de reprodução humana, que ele passou algumas coisas pra gente, fazer um uso de alguns medicamentos durante 4 meses, tá? Lembrando, gente, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, tipos de comida, isso tudo interfere na questão da infertilidade masculina e feminina. Tá? Interfere na qualidade. Na qualidade, do espermatozoide, como também na qualidade dos óvulos. E as mulheres, elas vêm com o tempo perdendo a quantidade de óvulos que elas têm, tá? Não é uma renovação. Elas já nascem com uma quantidade e tem que manter. Então vamos ficar ligados aí. Só pra gente finalizar, até os 35 anos, né, a gente ainda tem uma boa quantidade, uma boa reserva ovariana. Após esse período, essa reserva já cai bastante, tá? Então, mulheres que querem engravidar, que estão chegando até os 35 anos, alerta, tá? Então, não esperem muito tempo para você se planejar no planejamento familiar, tá? Tá bom? Gente, um abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.